minha época, cara, imagina, eu marcando o meu ídolo, o cara que, pô, é um fenômeno, e eu não chegava muito junto, não. Eu chegava devagar, cara, com medo de machucar ele, porque imagina eu tirar o cara do jogo. Meu, a responsabilidade ia cair toda em cima de mim, então a gente chegava um pouco mais devagar, né? Fala pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista aqui no nosso canal e hoje o nosso bate-papo vai ser com um zagueiro. Bom, ele é natural de Guarulhos e todo mundo escreve o sobrenome dele errado. Ele foi revelado pelo Corinthians, jogou também no Ceará, na Ponte Preta, onde ele é ídolo e a torcida da Macaca pede a volta dele até hoje. Jogou no Santa Cruz, no Red Bull Brasil, no Novo Horizontino, no Bragantino e, recentemente, estava defendendo as cores do Juventus. Diego Sacomã, seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Carol, um prazer poder participar, bater um papo, contar um pouquinho da minha história, da minha carreira. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, Sacomã, eu queria começar perguntando, você tem uma passagem muito legal no Corinthians de muitos anos, né? Mas eu creio que para você, assim, um desses momentos muito marcantes foi a chegada do Ronaldo e do Roberto Carlos, porque eu já vi que você já deu várias entrevistas dizendo que você brincava, que há pouco tempo você estava jogando com eles no videogame e depois de uns dias eles estavam ali, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente dos bastidores, como que foi jogar com essas duas referências do futebol brasileiro. Ô, Carol, para mim foi um prazer muito grande, né? Profissionalmente eu cresci muito, muito estando do lado deles, né? Muitas vezes nos treinos era eu que marcava o Ronaldo, então isso para um moleque começando me trouxe uma experiência e uma bagagem muito grande, né? E você crescer dentro do clube, chegar, imaginar que uma hora você ia jogar com seus ídolos, né? E ter essa oportunidade que, no meu ponto de vista, o maior jogador dos tempos é o Ronaldo, né? Eu acho que se não fosse tantas lesões que ele teve durante a carreira, ele superaria muitas marcas aí. E olha que ele ganhou muita coisa. Então, para mim foi maravilhoso. O ambiente com ele era ótimo, era um cara super humilde, se tratava de igual para igual, independente do seu status, né? Se você estava começando, se você já tinha ganhado alguma coisa, ele tratava todo mundo igual, desde a faxineira até o técnico. Então, era um cara fora de série, né? Aí veio o Roberto Carlos, que me surpreendeu em questão de humildade, assim, se não for mais que o Ronaldo tá ali. Então, foram caras que só agregou na minha vida. Eu tive a oportunidade de poder dividir o campo, né, com o Ronaldo. Com o Roberto Carlos eu não joguei muito, porque logo eu saí. Mas, assim, foi uma experiência muito boa e só agregou para minha vida. Como você falou aí da relação do Ronaldo, né, da humildade dele, e outros jogadores, o Tite também, inclusive, já comentou muito sobre isso, né, de se surpreender, né, com a naturalidade que o Ronaldo tratava todo mundo ali no dia a dia. Mas, mais do que você conviver com o Ronaldo, você ganhou títulos com ele, né? Você foi titular na final do Paulista, que o Corinthians ganhou de forma invicta em 2009, e chegou a entrar no jogo final também contra o Inter, né, lá em Porto Alegre, o jogo do título da Copa do Brasil. Então, você comemorou títulos com o Ronaldo. Fala pra gente como que foi esse momento, né, de comemorar um título com um cara desse tamanho, com o Ronaldo, né? Se para ele era mais um título, ele comemorou muito também, como vocês ali que estavam ganhando seus primeiros títulos como profissionais. E outra curiosidade que eu tenho também é em relação aos treinos, né? Você falou que nos treinos você marcava o Ronaldo. Como que você encarava o Ronaldo? Você olhava para ele assim, tipo, é um ídolo, não posso chegar muito junto, porque senão, se o cara se lesionar, o pessoal vai pegar no meu pé, ou você chegava junto mesmo para mostrar que você também era bom, que você tinha condições de marcar um cara como ele? Eu falo que o futebol mudou muito, né? Antigamente, a gente que subia da base, a gente respeitava muito quem era mais velho, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia,
A gente fala que o juvenil que sobe não respeita os mais velhos, né? E na minha época, cara, imagina, eu marcando o meu ídolo, o cara que, pô, é um fenômeno, e eu não chegava muito junto, não. Eu chegava devagar, cara, com medo de machucar ele, porque imagina eu tirar o cara do jogo. Meu, a responsabilidade ia cair toda em cima de mim, então a gente chegava um pouco mais devagar, né? Marcava com lealdade, assim, né? Às vezes escapava alguma coisa, um arranhão, um pisão, alguma coisa, mas nada demais. E sobre ganhar títulos com ele, cara, pô, né, é indescritível, né? Ele realmente foi ele quem nos deu o título da Copa do Brasil e do Paulista, né? Quem não vai se lembrar da semifinal que ele fez contra o São Paulo, da final que ele fez contra o Santos, primeiro jogo. Então, ele decidiu e foi muito bom eu poder participar, eu poder entrar, eu poder dizer que realmente eu contribuí para o Corinthians naquela época conseguir os títulos, né? Para mim foi maravilhoso. Ô, Sacomano, voltando um pouquinho aí, você subiu, né, para o Corinthians num momento complicado, que foi 2008, né, que foi a disputa da segunda divisão. Como que foi a pressão? Porque vem da base, a cobrança, aquela história do terrão que segurou a bronca ali. Como é que foi esse momento? Foi difícil, cara, porque assim, na verdade, eu subi em 2007, não tive oportunidade, foi bem na época que caiu, né? Foi aquele ambiente todo tumultuado lá. Mas, assim, de uma certa forma, foi bom para o Corinthians ter caído. E aí a responsabilidade, a gente sabia, né? Assim, a gente não vai falar porque quem é atleta sabe que as coisas se decidem dentro de campo, né? Mas a gente sabia que a estrutura do Corinthians e com as condições, o investimento que o Corinthians tinha, dificilmente ele não ia fazer uma Série B tranquila, né? E foi o que aconteceu, né? O Mano montou um time muito bom, um time bastante competitivo e não é à toa que liderou aí de cabo a rabo e foi tranquilo, assim, a pressão não existiu tanto, mesmo porque fizemos boa Copa do Brasil, né? Fomos vice-campeões, perdemos para o Sport. Daí veio a Série B, onde a gente conseguiu tranquilamente, os resultados vinham e foram acontecendo as coisas. Então, assim, a pressão não foi muito grande, não, foi tranquila. É claro que a gente precisava subir, né? Isso era inevitável. O Sacomã, você falou da qualidade do Ronaldo, né? Ele foi o atleta mais difícil de marcar? Assim, até hoje, vocês jogavam, né, na mesma equipe, não era a mesma coisa de um jogo. Mas ele foi o mais difícil, assim, de maior qualidade. E queria também que você citasse se ele foi, que você citasse um outro com um talento normal, vamos dizer assim, para se marcar. Não, realmente ele foi um dos melhores, assim, né? Mesmo em treino, que não era a mesma intensidade de um jogo, mas, meu, a gente sempre esperava que ele ia tirar alguma coisa ali de um lance curto e sempre ele tirava no treino, o arranque dele, ele, né, às vezes conversava comigo, meu, eu tenho o costume de empurrar o zagueiro antes de dar a arrancada. Então, assim, a gente sabia que ele ia fazer, mas não tinha nem como pegar, porque falavam que ele era gordo, isso e aquilo, mas assim, a explosão dele era muito, muito grande. Difícil era pegar ele nos treinos, né? Então, eu acho que ele foi o melhor. Talvez, teve bastante atacantes que eu encontrei difíceis aí para marcar, mas eu acho que um chato mesmo foi o Fred. Eu acho que o Fred foi o mais complicado aí. Ele sabe muito bem fazer o pivô e para mim, que tem a característica de gostar de antecipar, era muito difícil, isso dificultava bastante, né? Quando a gente tinha que jogar contra ele. Então, acho que foi um dos mais complicados aí também que eu enfrentei. Diego, eu queria falar de rivalidades aqui, né, em São Paulo, enquanto você jogava pelo Corinthians. Primeiro, foi você que fez o pênalti no Kleber Pereira na final do Paulista, no último jogo? Não. Não, né? Se eu não me engano, foi o Alessandro, eu acho. O Alessandro, certo. De alguma forma ali, aquele pênalti, você teve medo que o resultado pudesse ser revertido, porque você estava com uma responsabilidade muito grande de substituir o Chicão, né? Sim. Que para muitos era considerada a base sólida ali da defesa do Corinthians naquela época. Por algum momento você pensou assim,
Ai, meu Deus, será que esse título vai escapar das nossas mãos e o nego vai falar, pô, se o Chicão tivesse em campo? Chegou a passar esse medo pela sua cabeça naquele momento? A hora que a gente tomou o gol, cara, confesso que bate um receio, né? Acho que é natural, para um moleque subindo, substituindo o ídolo da torcida e tal. E, assim, o que tranquilizava é que a gente ainda tinha uma vantagem, né? E logo em sequência, se eu não me engano, foi o André Santos já empatou o jogo. Então, aí já deu uma tranquilizada, assim, muito grande, cara. Então, assim, por algum momento, logo que a gente tomou o gol, sim, eu pensei, falei, meu, e agora? Será que vai dar ruim para mim aqui? Mas aí logo o André fez o gol e aí tudo ficou mais tranquilo. Ô, Samu, posso só fazer mais uma pergunta? Por favor. Desculpa, é que eu queria fazer pergunta sobre mais uma rivalidade, a rivalidade contra o São Paulo, né? Não com a camisa do Corinthians, mas você acho que teve 2 momentos muito marcantes contra o São Paulo. Primeiro, calando o Morumbi numa semifinal de Sul-Americana, né? Pela Ponte Preta. Né? Tudo bem que não foi o último jogo, não foi o jogo decisivo, mas ali a Ponte conseguiu uma grande vantagem para o jogo de volta. Né? Que, se não me engano, foi em Mogi das Cruzes o jogo, ou Mogi Mirim, aliás, Mogi Mirim, o jogo da volta. E também você fez um golaço contra o Rogério, né, jogando pelo Ceará. Foi o gol mais bonito da sua carreira? E como que foi a reação do Rogério ali na hora? Porque ele sabe que o Rogério é um cara que não gosta muito de perder e tomar um gol daquele, ainda de um zagueiro, imagino que ele não deve ter aceitado muito bem, né? Pô, cara, assim, eu acho que ele não tinha muito o que reclamar nele, não, porque não tinha como ele pegar. Nem se jogasse a luva, ele conseguia pegar. Foi realmente um belo gol, acho que foi o mais bonito da minha carreira, né? Ficou marcado até hoje. Até os torcedores sempre relembram, me mandam mensagem desse gol. Então, foi, assim, algo muito bom. E essa rivalidade entre São Paulo, assim, sempre tive, né? Eu cresci no Corinthians, então a gente traz desde a base. Depois a gente, né? Eu consegui, enquanto estava no profissional do Corinthians, dificilmente a gente perdia para o Corinthians, para o São Paulo. Então, e daí veio a situação da Ponte lá também, que por um momento a gente achava muito difícil, né? Passar, a gente saiu perdendo aquele jogo e conseguimos reverter. Então, eu só tenho boas lembranças com o São Paulo. Olha só como, se eu soubesse que a segunda pergunta do Vinícius seria essa do São Paulo, eu não tinha deixado ele fazer, viu? Mas tudo bem. Vamos lá, Sacomã. Eu também vou fazer 2 perguntinhas. Eu queria saber qual foi o momento mais marcante da sua carreira. E você trabalhou também com grandes técnicos. E trabalhou com o atual técnico da seleção brasileira. Eu queria saber o quanto ele foi importante também no seu crescimento, desenvolvimento. Marcante, eu posso dizer que teve, assim, posso citar alguns, né? Os títulos que eu ganhei, que era moleque, estava começando, então foi muito importante para mim, né? Eu ter completado 100 jogos, mais de 100 jogos com a camisa da Ponte, né? Difícil você conseguir essa marca, e assim, mas eu acho que o que mais ficou marcado foi quando eu estava me transferindo para o Atlético Paranaense, aí eu tive um problema no coração, onde eu não sabia se ia poder voltar a jogar. Então, acho que esse foi o mais marcante, onde eu tive que superar, onde Deus me abençoou e eu pude voltar, né? Então, eu acho que foi essa parte aí que foi mais marcante. Qual foi a outra pergunta que me fugiu? Sobre o Tite, ele ter te treinado. Muito. Porque, assim, por mais que eu não joguei com ele, né, eu tive pouca oportunidade com ele, mas é um treinador que trata com a verdade. Pelo menos o tempo que eu estava lá, ele é um cara que trata com a verdade, fala, bota que tem que jogar quem está melhor. Tanto é que na época ele tirou o Chicão, que não vinha bem. Então, os treinamentos dele, acho que particularmente foi o melhor que eu já peguei. Ele realmente é diferenciado na parte tática, técnica. E a motivação dele pré-jogo também é interessante, te ajuda bastante. Então, agregou bastante na minha vida os conselhos que ele me deu, né? Mesmo pelo pouco tempo que eu tive de trabalho com ele.
Moça, como você falou da sua transferência para o Atlético Paranaense, que não aconteceu, né? Você acha que se ela tivesse se concretizado, a sua carreira poderia ter tomado outro rumo, de, por exemplo, se transferir para a Europa? Pergunto isso porque você foi numa fase muito boa sua, não sei se você considera a fase que você estava na Ponte como de melhor sequência sua de partidas, e o Atlético, desde então, se tornou aí um dos grandes, uma das grandes equipes, né, do futebol brasileiro. Ah, sem sombra de dúvidas, Carol. Eu vivi o melhor momento da minha carreira, né? Já tinha passado estava voltando de uma lesão e eu consegui, né, dar uma sequência. Tenho a agradecer também ao Guto, né, o treinador, que me ajudou bastante nesse retorno. Então, eu creio que se eu tivesse ido e dado uma sequência no Atlético, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes na minha carreira, né? É um clube grande, um clube que você entra para brigar por títulos, então isso facilita a sua evolução, né? Facilita você ter espaço, maior espaço no mercado. Eu também tenho passaporte italiano, então isso ajudaria, facilitaria, né? Eu tive algumas propostas antes, mas acabaram não rendendo. Então, eu acho que sim, faria toda a diferença se eu tivesse dado continuidade no Atlético, mesmo porque eu estava chegando e eu ia jogar. Eu lembro que eu cheguei numa quarta-feira, fiz os exames, e na quinta pela manhã, né, foi quando eu tive a conversa lá, mas na quarta noite o Atlético teve o jogo da Copa do Brasil e eles já queriam que eu estreasse no domingo já para jogar contra o Palmeiras. Então eu creio que ia ter uma sequência, da sequência que eu vinha da Ponte já jogar. Isso ajudaria e facilitaria muito. Tá, como eu confesso que eu pensei numa outra pergunta, mas a resposta que você deu ao Samuel fez eu pensar em outra questão. Você elogiou bastante o Tite, né? Falou que foi um dos melhores treinadores com o qual você já treinou. Mas há uma lenda, quer dizer, não sei se é bem uma lenda, e eu queria que você falasse isso pra gente, de que as defesas do Corinthians nos últimos anos foram treinadas pelo Carille, né? O Carille que inclusive foi zagueiro quando era atleta. Até que ponto isso é verdade? Realmente, Mano, Tite, que foram os dois técnicos com que você trabalhou no Corinthians, deixava a defesa na mão do Carille? O Carille ele dava um toque especial para os zagueiros? Sim, mais na época do Mano, né? Na época do Mano, a gente fazia, enquanto o Mano pegava os atacantes para fazer algum fundamento, alguma finalização, era o Carille que pegava nós para dar a nossa trabalhar específico com nós, né? Claro que a tática, o esquema, assim, eu acho que eram dos treinadores, né? Era eles que organizavam tudo, mas a parte de treinamento mesmo, assim, era com o Carille. Eu treinei bastante em 2009 com ele, né? Ele me ajudou muito em relação a treino, a posicionamento, né? Claro, com a experiência que ele tinha de ter sido jogador da posição e canhoto. Então, eu acho que ele teve bastante influência aí no setor defensivo nesses anos que ele passou aí, cara. Eu acho que ele foi muito importante. Bom, Sacoma, vamos dar uma descontraída aí, porque você é cunhado do Mazola. E eu queria saber como é que é ter o Mazola como cunhado e jogar com ele, né? E se você tem aí alguma resenha agora, né, para falar dele. Cara, para completar, Sacomã, na entrevista que o Mazola deu, ele contou a história do treino pra gente, que você tinha dito que quase ele não tinha aguentado terminar o treino que vocês estavam fazendo juntos durante a quarentena, mas que depois do treino ele te chamou para correr e você negou. É verdade, verdade. Não, mas eu já tinha feito o treino. Ele arregou no treino que a gente tinha planejado. O resto era extra. Aí eu tô fora. Eu fiz a minha parte. Não, cara, ele, assim, né, foi uma bênção que Deus colocou na nossa família. É um cara super amado, querido, né? Tem um coração grande, só veio para somar aí. Tudo bem que ele deu o bote escondido na minha irmã, mas tá bom, né? Não, mas assim, é muito bom, né? Treinar com ele também. Eu tive a oportunidade um pouco no Juventus, a gente sempre jogou contra, ele sempre perdeu para mim. Então, né, poder estar junto, e na estreia dele teve o gol, a gente foi comemorar e tal. É
muito bom, né? Você tá em família ali, é um cara que te escuta bastante, né? Apesar dele ser rodado já, ele é um menino muito bom e só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele na nossa família, porque ele tem nos ajudado bastante. Bom, pessoal, nossa entrevista está chegando ao fim, Sacomã. Eu queria que você falasse agora um pouquinho do futuro, né? Tá tudo ainda muito incerto, mas assim, o que você, para sua carreira, o que você espera? Eu já vi em entrevista você falando que você está mais preparado do que qualquer outra coisa. Na minha opinião, você ainda tem muita lenha para queimar ainda aí. Você é um cara que se cuida muito, né? Eu acho que isso ajuda também. Então, eu queria o que você pensa daqui para frente? A gente sabe que o calendário ainda está muito incerto, mas, enfim, do futuro, o que você tem planejado? O que você espera, né, pelo menos, que aconteça? Eu quero dar continuidade ainda como atleta, né? Eu tenho recebido algumas propostas aí, nada oficiais, porque está tudo muito indefinido. O Juventus parece que se manifestou aí e tudo indica que eles querem que a gente retorne, né, com aquela proposta que a gente tinha feito para eles. Então a gente está esperando, né? Cada dia aí é uma notícia nova que aparece. Eu pretendo continuar no futebol. Eu brinco assim que eu estou mais para parar porque não comecei com 17, 18 anos, já estou com mais do que, né, andado aí para correr do futebol e tal. Mas eu até quanto o meu corpo aguentar, eu sei que o futebol exige bastante, né? Eu me cuido muito para que quanto mais eu consiga prolongar a minha vida no futebol, eu continue, porque é o que eu sei fazer, é o que eu amo, é o que eu gosto. Então, quanto mais eu continuar aí, se as propostas que vierem for boa, a gente vai seguindo, né? E a gente vai, graças a Deus, hoje na minha carreira eu posso escolher, né? Optar o que é bom, o que é ruim para mim, né? Tem jogadores que não têm essa oportunidade, e eu, graças a Deus, tenho. Então, o que for aparecendo e for bom, eu vou continuando. Você já contou também em várias entrevistas que a sua família sempre foi muito envolvida com futebol, né? Você pensa em continuar trabalhando com isso depois que parar? Eu penso, só que assim, eu não sei se eu serei treinador, eu não tenho muito essa vocação para treinador. Talvez, sei lá, auxiliar, ou estar ali, sei lá, gerindo por trás. Então, eu não sei, ainda eu tô pensando aí qual o caminho tomar depois que eu decidi encerrar. Vinícius? Eu queria fazer mais uma pergunta, na verdade são duas para o Sacomã. Primeiro, aproveitando carona na pergunta do Samuel, se futebol é um assunto proibido dentro da sua casa, né? Nos almoços de domingo aí, quando o Mazola tá junto, né? Porque vocês já vivem, né, a rotina do futebol. Se quando vocês estão em casa, vocês acabam esquecendo um pouco o futebol, porque, sei lá, talvez fiquem um pouco enjoados, né, da rotina. E também, tanto você como o Mazola são de Guarulhos, né? E eu também tenho um apreço muito grande pela cidade de Guarulhos. Não sou de Guarulhos, mas, enfim, já trabalhei muito lá, conheço muito a cidade. E eu queria saber qual que é a sua relação com a cidade hoje, com Guarulhos. Você vai lá direto? Você faz alguns eventos beneficentes, né? Como que você se relaciona com a sua cidade natal? Bom, o ambiente de futebol não sai de casa, 24 horas, a gente sempre está conversando, mesmo que às vezes só alguma coisa, a gente sempre está falando, não tem jeito, né? A gente vive isso, a gente respira futebol, então não tem como fugir disso, seja qualquer dia. Em Guarulhos eu moro aqui, né? Minhas raízes estão aqui, minha família está aqui, eu tenho envolvimento com a cidade, eu procuro ajudar, né, o futebol de várzea aqui, que é muito carente, né? A gente sabe que muitos meninos aí surgem desses futebols amadores, né? Então a gente procura ajudar conforme a gente pode, né, dentro da nossa possibilidade. E eu tenho assim ajudado como posso aqui, gosto da minha cidade, acho que tem um potencial muito grande para ter um time aqui, sei lá, numa primeira divisão do Paulista, só falta as pessoas certas administrarem direito essa parte. Então, eu estou aqui para poder ajudar da forma que eu conseguir. Posso fazer mais uma, Carol? Vai lá, para encerrar. Vamos finalizar, né? Tem mais uma rodadinha.
Eu queria saber a importância do seu pai na sua carreira, já que eu vi uma entrevista há algum tempo que ele é fã número 1, guarda tudo, organiza DVD, jornal, tudo. Meu pai, eu digo que se eu cheguei aonde eu cheguei, se eu sou jogador, primeiramente eu agradeço a Deus, depois a ele, porque se não fosse a insistência dele, se não fosse a perseverança dele em me ajudar em todos os sentidos, me levar pro futebol, me dar conselho, quando as coisas estavam ruins, me apoiar, quando as coisas estavam difíceis, ele me incentivar a continuar quando eu queria desistir. Então eu devo tudo a ele, minha mãe, minha família, minha irmã, que também em momentos difíceis esteve ali junto ajudando, né? Eu posso dizer que a minha família num todo sempre me ajudou, me buscou, me incentivou, me apoiou em todos os momentos da minha vida. Se eu cheguei onde eu cheguei, a Deus primeiro e eles depois. E meu pai guarda tudo, cara. Aí veio o Mazola, piorou. Que aí ele guarda meu e do Mazola, já vai ficar louco em casa. Então, pode ter tudo. Lá desde quando é moleque, ele tem tudo. Maravilha. Bom, vou encerrar a entrevista, Sacomã. Eu vou pedir para você contar para a gente já falou um pouquinho do Tite, mas é um técnico que você trabalhou e que você gostou muito. Estou te perguntando isso porque numa última entrevista que você deu recentemente, você falou o nome de um técnico que até surpreendeu quem estava te entrevistando. E vou pedir para você também citar um zagueiro que você jogou junto, que você dividiu ali a responsabilidade da marcação e que você gostou bastante, enfim, que você falou, pô, com esse cara ali eu dei certo. Bom, eu falei, na última entrevista eu falei do Guto, né? É um treinador que, assim, eu tive algum atrito com ele em 2012, né? Na Ponte, quando ele assumiu, em 2013, quando ele assumiu a Ponte, eu não jogava, ele nem me levava para o jogo e tal. Mas foi um cara que, assim, me fez enxergar, me fez mostrar dentro do campo algo que eu poderia mudar e que iria me acrescentar, e realmente foi. Tanto é que em 2014, que eu acho que foi um dos melhores anos que eu tive, ele era o treinador, e aí eu escutando muito o que ele falava, mudou bastante. Tanto é que o Atlético Paranaense veio atrás de mim, né? Então eu acho que foi o Guto, foi um dos melhores treinadores que eu pude trabalhar. Eu acho que zagueiro, bom, assim, o William, né? Eu acho que foi o cara que mais, assim, eu adorei jogar com ele, porque ele corta muito atalho, ele é um super experiente, ele já era, vamos considerar assim, velho, jogando no Corinthians, e dificilmente ele errava um bote, porque ele sabia os atalhos, e eu aprendi bastante. Então, eu acho que foi um dos melhores zagueiros que eu joguei do meu lado. Maravilha. Bom, agora realmente encerramos, Sacomã. Obrigada, viu, por você ter conversado com a gente. E sucesso, sendo no Juventus ou em outro clube aí que vier nessa restante de temporada, né? Eu que agradeço, Carol. Obrigado pela oportunidade. Vinícius, Samuel aí, que Deus abençoe o canal de vocês aí. Estou aqui torcendo, viu? Obrigada. Valeu. Bom, para você que assistiu a entrevista, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, compartilhar o link com quem você acha que possa gostar desse conteúdo. Fechado? Lembrando que toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui. Samuel Nascimento e Vinícius Bacelar, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Eu acho que ele não ouviu. Eu fiquei com vergonha de falar. Eu fiquei com vergonha de falar isso ao vivo, mas o William, além de tudo, é bonito, viu, Diego?